estava no auge também de como meio de comunicação, né, por conta das guerras do Iraque e tal, né, as filmagens ao vivo e etc. Então, o Comitê Olímpico levou a Olimpíada para Atlanta, né, e não levou para a Grécia. Hoje, pensando na situação da Grécia, os gregos devem até agradecer, porque atrasou a crise deles em 8 anos. Né? Todo o endividamento da Grécia em decorrência das Olimpíadas, não só disso, mas também. Né? Então, porque a Atenas era candidata em 96. Mas então nós temos o quê? Temos essa questão dos mega eventos esportivos, né? E a gente pode colocar assim que eles se reproduzem aí em diferentes escalas, já que eu estou falando da geografia dos mega eventos. Então, estamos falando de uma escala global, né, onde essas duas grandes organizações, FIFA e COI, né, se tornaram grandes corporações, organizaram grandes redes de parceiros estratégicos, né, com outras corporações globais. Só a gente vê as propagandas, né, e ver quais são esses parceiros, né, Coca-Cola, Hyundai, Emirates, Sony, Visa, McDonald's, British Petroleum, bom, e assim por diante, grandes corporações mundiais. Nós temos uma escala nacional, né, que é essa escala que foi referida aqui, né, pelo Arley, pela questão, né, dos negócios, né, também em escala nacional, que esses mega eventos trazem, né, e nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, se formos ver as construtoras, né, que estão construindo os estádios, as construtoras que estão articuladas para as obras de mobilidade, obras da Copa de modo geral, né, então elas têm uma atuação nacional, uma escala nacional. É só a gente ver a Andrade Gutierrez, a OAS, a Odebrecht, onde elas se situam, né, e o mapa, né, de localização dessas empresas aí. E também temos os mega eventos com um forte impacto na escala local, que a gente pode dizer na escala urbana, né, que é o que nós estamos observando, né, aqui em Porto Alegre, né, no Rio de Janeiro, Recife e outras tantas cidades aí que são cidades sedes da Copa do Mundo. Uma outra questão importante que nós podemos nos referir é essa transição desses mega eventos para os chamados países emergentes, né, nos últimos anos. Né? Então, a gente vê a própria Copa da África do Sul, a Olimpíada em Pequim, né, de uma certa forma a Copa de 2002, que também participou a Coreia do Sul, né, a próxima Copa, né, da Rússia, depois Catar. Então a gente vai vendo a Olimpíada 2016 do Rio de Janeiro. Então a gente vai vendo, sem contar, por exemplo, outros mega eventos esportivos, como por exemplo os grandes prêmios de Fórmula 1, de Fórmula Indy, né, que a gente vê aí, Bahrein, Catar, né, mais diversas localizações, Singapura, né? Então, saindo desses países centrais. Por quê? Porque justamente nesses países emergentes, né, nós temos uma abertura muito maior de frentes de negócios, né? Então, a infraestrutura toda por ser feita, por ser construída, estádios por serem reformados, etc. Podem ver agora a Olimpíada de 2020, que será no Japão, né, em Tóquio. Está lá as instalações esportivas, tal, todo esse processo, mas em termos de infraestrutura, de aeroporto, de metrô, de trem, né, não vai gerar nenhum grande negócio, nenhuma grande mudança, né, porque já está tudo pronto, assim como estava em Londres ou na Alemanha, Copa do Mundo de 2006. Então, né, essa transição dos mega eventos para a escala, né, para os países emergentes, né, ela tem a ver com essa questão de abrir frentes de negócios também. E podemos colocar também a questão do controle, né, do controle em termos de sociedade civil, né, que aqui no Brasil nós tivemos, né, uma mobilização muito forte da sociedade civil, de grupos de pesquisa, de ONGs, tal, em termos de controle social desses recursos e das obras da Copa do Mundo. Né, mas, por exemplo, se formos pensar em Catar, Rússia, né, não necessariamente vamos ter esse controle. Já agora nos Jogos
falei da Rússia, os Jogos Olímpicos de Inverno, os últimos agora, só que já foram gastos assim, astronômicos, né, na construção das instalações e todas as questões desses Jogos de Inverno. E quem contestou lá na Rússia, né? O seu Vladimir Putin, pouca gente. Né? Então, a transição para esses espaços, né, ela vem, né, também em busca por parte dessas organizações, né, multinacionais aí, e casualmente sediadas na Suíça, COI e FIFA, né, para fugir desses grandes controles. E aí já foi falado aqui da questão dos países, né, da disputa desses países por sediar esses eventos. A gente tem uma disputa maior ainda em termos de cidades, porque as administrações municipais, né, os gestores locais buscam uma visibilidade, né, mundial para suas cidades, em função da Copa do Mundo, os holofotes que vão estar colocados, né, a imprensa que vai atrair. Então, isso se abre, né, como uma grande janela de visibilidade, de negócios, de propaganda, né, para as cidades que recebem esses jogos. Mas aí, na escala local também, nós temos essa questão, né, das obras de infraestrutura, né, construção de estádios, instalações esportivas, né, e que abrem, né, como a gente pode perceber em Porto Alegre e nas demais cidades brasileiras aí que estamos estudando, né, o nosso grupo está estudando, né, abrem, né, um amplo processo, né, de reestruturação urbana, que a gente pode colocar assim, né. Então, não só no caso de Porto Alegre, mas no caso do Rio de Janeiro, que é muito exemplar, até por conta, né, da sequência de mega eventos esportivos no Rio de Janeiro, Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo e Olimpíada, né? A gente percebe um amplo processo aí de reorganização da cidade, de reestruturação urbana. E aí nós temos uma aliança, né, bem colocada, bem pronunciada entre, né, as gestões municipais e o capital imobiliário, as grandes construtoras, as grandes incorporadoras, nesse processo de reestruturação, né? Só para abrir um parênteses, assim, se nós percebermos também o caso de Porto Alegre, tanto o estádio, que é o estádio da Copa do Mundo, o estádio gigante da Beira-Rio, né, como a Arena do Grêmio, né, esses dois estádios, né, eles geraram no seu entorno, né, negócios imobiliários, né. Então, vocês podem ver as propagandas lá do bairro Liberdade, lá que a OAS pretende construir ao lado da Arena, né, e a Arena está bem em destaque, né. O caso do Beira-Rio com a venda do terreno do Eucalipto, gerou negócios imobiliários, né, e haviam outros negócios ainda, né, programados todo para aquele entorno. Quem se lembra da questão do estaleiro, né, dos terrenos do estaleiro, o Morro Santa Teresa também, né, que está colocado, e o próprio, né, Olímpico, né, que no dia que o COF entregar a chave, né, também será destruído e gerará negócios imobiliários naquele entorno. Então, há uma relação forte entre, né, esses estádios e o capital imobiliário. Aí eu abro dois parênteses aqui, ou um parênteses só, com duas questões bem rápidas, né. A primeira é assim, que se nós formos fazer buscar exemplos em nível mundial, exemplos comparativos, né, dessa questão dos estádios, nós vamos ver que essa questão da acumulação urbana no entorno dos estádios, do dinheiro público ou com fontes públicas para a construção de estádios, subvenções para times de futebol, para clubes construírem seus estádios, suas arenas, não é algo inédito. Inclusive pode ir lá para essa página só no Brasil, né? Quer dizer, porque então vários, na história inclusive existem também pesquisadores que estudam a questão dos estádios de futebol pelo mundo afora, né? Temos vários exemplos aí em diversos países, né, de clubes que se valeram desses processos. Recentemente
o Arsenal trocou de estádio, né? O Sevilha, então assim, temos vários exemplos, né? Inclusive os dois poderosos, Real Madrid e Barcelona, né, estão estudando, programando reformas para os seus estádios, para cobertura do estádio, negócio dos seus estádios, porque é uma questão de acumulação de capital. Então, se outros estão fazendo, né, aqueles grandes clubes que estão nessa competição, né, por marketing, receitas, né, para contratarem grandes craques, ter os melhores times do mundo, eles também têm que entrar nesse negócio, né? E o Real Madrid não mexe no seu estádio há 30 anos, desde a Copa de 82, o Barcelona desde a Olimpíada de 92, então há uma necessidade de também fazer esse estádio, né, esse capital, né, ele se reproduzir. Então, não é só no Brasil que esta questão entra aí, né? Bueno, ainda falando da questão das cidades, né? O que nós temos? Nós temos primeiro esse processo de mudança na gestão urbana, né? A gente vê, e aí, um processo que atinge diferentes correntes políticas, né? Da esquerda à direita, da direita à esquerda, né? Um certo consenso do que deve ser a gestão urbana. E essa gestão urbana aparece como sendo consensual em termos de a gestão urbana estar favorável, né, aos negócios que se abrem nas cidades. Então a gente vê diferentes matizes aí da política adotando, né, essas políticas de fomentar o capital imobiliário na sua cidade. Até porque é uma grande frente de acumulação, né? E, então, por esse lado temos isso, e por outro temos uma revalorização, né, mudanças, né, nos setores de valorização das cidades que acontecem em função aí destas obras, né, que abrem grandes frentes, né, lá no Rio de Janeiro mesmo, toda a expansão, né, na Barra da Tijuca e ao longo, né, do que eles estão chamando lá de Transcarioca, entre o aeroporto internacional do Galeão e a Barra da Tijuca, pelo setor oeste, né, a criação de novas centralidades, né, atraindo já negócios imobiliários e assim por diante, né. Aqui no nosso caso também, em Porto Alegre, quer dizer, essa abertura de novas frentes de valorização, né, dentro das cidades, e também um processo que vem junto com o mega evento, que a gente pode dizer assim, um processo de gentrificação. Né? Por quê? Porque a expectativa é que esses mega eventos atraiam, né, turistas internacionais, né, um afluxo, né, de pessoas, de torcedores que virão para as cidades. Então as cidades têm que acolher, em termos de infraestrutura turística, esses setores. E essa gentrificação passa, né, por mudanças, por exemplo, que aqui não aconteceu em Porto Alegre, né, mas foi projetada a questão do Cais Mauá, né, o aproveitamento de determinados espaços das cidades, né, para o turismo relacionado aí com esses mega eventos. O Rio de Janeiro está fazendo toda aquela reestruturação do Porto, o Porto Maravilha, né, lá no Rio de Janeiro, o Museu do Mar, o Museu, né, do Futuro, né, que inclusive o arquiteto lá está meio enrolado na Espanha com algumas mega obras dele, lá o Santiago Calatrava, né, mas está relacionado então ao mega evento também esse processo de gentrificação e de recuperação de determinados espaços, né, das cidades em função então dos jogos, né? E aí entra, né, uma questão importante que são os próprios estádios, as próprias arenas esportivas, né, que elas têm que se tornar, né, ícones urbanos. Então a gente vê a própria cobertura do Beira-Rio, né, a arquitetura da arena, ou a arquitetura dos diversos estádios que foram construídos para a Copa, né, de transformar esses estádios em ícones urbanos, né, o consumo também daquela paisagem, né, é que agora nós não estamos mais na época dos cartões postais, né, a internet acabou com isso, né, mas se estivéssemos no tempo dos cartões postais, provavelmente indo ao centro, nas bancas ali
jornais e revistas da Rua da Praia e da Praça da Alfândega, né, encontraríamos, né, já cartões postais com os nossos novos estádios aqui, né, que eles têm que se tornar ícones, né. Só para voltar aqui no Barcelona, né, o Museu do Barcelona, se não me engano, é o segundo museu mais visitado da Espanha, só perde para o Museu do Prado. Ele é mais visitado que o Reina Sofia em Madrid, mais visitado que o Museu Picasso, que o Museu Dalí, que o Museu Miró, o Museu do Barcelona, né, que está lá dentro do estádio, que a visita ao estádio, ao museu, inclui depois uma saidinha lá e um passeio pelo estádio. Então, quer dizer, essas arenas se tornam também, né, ícones urbanos e objetos de consumo de uma paisagem, né, urbana, né? O Beira-Rio mesmo ficou lindo ali, né? Quem não percebe isso? Né? Então, né? Certo? É lindo, né? Então, essas são as questões assim de geração desses processos. Agora, também, né, temos que falar dos efeitos desse processo, né? Porque se a gente está falando em acumulação urbana, está falando em revalorização das cidades, falando em revalorização de setores das cidades, nós não estamos falando de um território vazio, né? Nós estamos falando também de que esse processo, né, ele vai atingir diversos grupos, né, territórios, comunidades, né, que vão ser afetadas por esse processo. E aí nós temos no Brasil todo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, uma série de comunidades aí chamadas atingidas pelas obras da Copa. Porque também, né, houve a necessidade de remoção de pessoas, né, houve a necessidade, né, de abertura de espaços nesse processo de valorização. Mas aí nós temos também tanto esse processo, né, dessa remoção, né, que alguém fala, criou um eufemismo de deslocamentos involuntários, coisa assim, né, mas temos também esse processo de valorização que vão acabar empurrando a população, né? Por exemplo, a valorização imobiliária hoje do Rio de Janeiro, né? A questão da própria localização das UPPs, que estão localizadas basicamente, né, nas favelas, nas quais estão mais próximas dessas instalações esportivas. Então, elas fazem toda parte de um processo, né, de valorização urbana, né, de expulsão das populações que estavam ali assentadas tradicionalmente, mas também afetam fortemente as populações, vamos dizer assim, que mesmo que estejam ligadas a uma propriedade formal, né, da sua moradia, também estão sofrendo processos de valorização de bairros, né, valorização especulativa, né, e que daqui a pouco vai gerar consequências mais adiante, né. Um último aspecto aí para colocar nesse processo, né, duas questões. Primeiro, que nós temos aí uma série de leis de exceção, né, que favoreceram essa acumulação urbana, né? Então, mudança dos regulamentos urbanísticos, né, facilidades para essa questão das obras, isso foi tudo, né, realizado previamente para acontecer esse processo. Então, esse é um ponto importante. Mas segundo que esse processo de reestruturação das nossas cidades em função dos mega-eventos, ele também gerou, né, uma série de conflitos urbanos, vamos dizer assim, né, porque eles vêm para instaurar, por exemplo, uma nova ordem urbana, né? E aí a gente vê que essas transformações físicas, espaciais das cidades, elas não estão isoladas de transformações que a gente vê também nos códigos, nas leis, na ordem urbana de um modo geral, né? Então a gente vê, por exemplo, a questão de controle dos espaços públicos, né? A gente vê legislações, né, cada vez mais de controlar comportamentos dentro do espaço público, o uso do espaço público, né? A gente vê uma tentativa de disciplinarização, né, do uso do espaço público, especialmente aqueles, né, onde há o convívio muito mais espontâneo. Eles passam a ser espaços muito mais controlados, muito mais vigiados, né? A gente tem, por exemplo, esses processos de higienização da cidade, questão de ambulantes, questão de moradores de rua, a questão de catadores, que também são cerceados, né, nesse processo, porque se a cidade está se transformando, quer dizer,
essas pessoas, esses grupos que não estão de acordo com esse novo projeto de cidade, né, mercadoria, de cidade renovada, né, eles têm que ser mais ou menos, ou muito mais, né, retirados para fora das cidades, né? E aí uma coisa que eu coloco também que eu digo que a gente está tendo uns embates muito fortes, especialmente aqui em Porto Alegre, né, porque como tivemos 16 anos aí, né, de administração popular, se criou uma identidade muito forte, né, de democracia local aqui em Porto Alegre, né, e esse movimento vem, né, posterior de mudança da cidade, de reestruturação da cidade, que eu chamo uma expressão que o Milton Santos utilizou, né, eu falo assim de embates na psicosfera aqui em Porto Alegre, né, que são uma disputa também ideológica, né, por esse pensamento na cidade. E a gente vê assim, primeiro que o poder público local aqui tenta manter essa imagem, né, de cidade democrática, cidade da democracia participativa, quer dizer, isso tudo ainda está colocado. Mas também a gente vê, né, uma tentativa, né, de colocar uma certa visão contemporânea de cidade, né, meio de colocar Porto Alegre nesse continente aí das cidades globais, né. Então a gente vê assim, iniciativas que estão acontecendo, por exemplo, discussões com termos modernos, por exemplo, resiliência urbana, né, cidade inovadora, né? Então a gente está vendo várias iniciativas que estão acontecendo, que na verdade são embates, né, em termos de mentalidade, né, da cidade, né? Agora, algumas semanas atrás, um grupo aí de jovens, né, fez um clipezinho lá, né, Porto Alegre Unrap, né, fazendo uma paródia, uma música, né, com todas as obras da Copa e tal. Rapidamente a prefeitura, né, fez a sua resposta, né, certo? E também colocou lá um videozinho na internet, lá com jovens felizes e tal, nos lugares icônicos da cidade, né. Então a gente está vendo esse embate que está colocado muito forte aí também no que a gente pode chamar de uma psicosfera. E, já finalizando e encerrando, não podemos esquecer que existem também os movimentos, né, que contestam essa ordem, né, e a gente vai vendo, né, vários movimentos na cidade, né, também de contestação a essa ordem. Por exemplo, as questões de mobilidade, a gente tem o movimento dos ciclistas, né, a discussão do massa crítica, das ciclovias, etc., né. Temos a questão dos espaços públicos, tivemos aí, ainda temos Defesa Pública da Alegria, né. Então, uma série de movimentos, né, que tentam contestar essa ordem e resgatar a cidade, né, para as pessoas. A própria questão da moradia, nós temos os movimentos de luta pela moradia, né, como as ocupações, a ocupação Saraí, que está por aí, né, e temos também esses movimentos de resistência nos bairros, né, especialmente esses bairros que estão sofrendo forte processo, né, de avanço do capital imobiliário, como por exemplo Moinhos, né, Menino Deus, tem uma série de bairros que as pessoas estão resistindo. E aí temos esses grandes movimentos, né, como os que ocorreram o ano passado, especialmente ali em maio e junho, né. Esses movimentos, né, eu coloco aqui que eles questionam, né, o projeto de cidade, né, mas na minha visão, e os colegas colocaram aqui também um pouco sobre isso, né, eles ainda não foram capazes de se unificar, né, em um novo projeto de cidade, né. Então, a gente está vendo que ainda essa cidade, né, que está sendo organizada em torno dos mega eventos, né, ela, apesar de todas as resistências, ela lentamente ela está conseguindo conquistar seus espaços, né. Então a questão, né, para encerrar é pensarmos, né, não aqui, mas em outros momentos, né, se esses movimentos serão capazes de construir um novo projeto de cidade também. Era isso. Para corrigir uma injustiça que está sendo cometida aqui, a outra estádio da Copa que está sendo oferecido, o estádio dos eucaliptos, aliás, é o futuro do estádio da Copa, que é estacionamento. Bom, nós temos tempo para perguntas. Realmente, São José, como nós estamos falando de Copa do Mundo, eu quero lembrar que tem um clube que é Esporte Clube Internacional. Outro é Grêmio, futebol.
Bom, nós temos 2 microfones, então queria só convidá-los para... Já que falamos tanto de jovens, aqui no dia 5 nós vamos fazer um painel sobre jovens em protesto no Brasil, vândalos, rebeldes ou utópicos, no qual vai ser lançado um livro que o professor Catani organizou, com 10 professores, que estarão aqui também. No dia 6 nós vamos discutir autonomia universitária com o ex-reitor da Universidade de Lisboa. E no dia 6 da tarde nós vamos discutir a novela negra mexicana, passado e presente história. Então, temos atividade para todos os gostos. Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Gustavo, lá da Escola de Administração. Queria um pouco ouvir, especialmente do Arley e do Marinho, um pouco dessa ideia política que se pensou em recepção de público, expectativa para a Copa do Mundo, no contexto nacional, que as pessoas, especialmente relacionadas inclusive com o governo federal. Mas se é possível pensar como é que isso se espalha, se é que isso se espalha, para uma ideia de governos municipais. Eu lembro de certa feita num evento em Belo Horizonte que as pessoas se perguntam, tá, quem é contra e quem é a favor da Copa do Mundo? Aí você até tem uma diferença, um empate mais ou menos. Só que aí diz, ok, vai se realizar a Copa do Mundo. Alguém é contra Belo Horizonte participar da Copa do Mundo? A pergunta um pouco seria nesse sentido. A Copa do Mundo vai acontecer, Porto Alegre poderia ficar de fora. Como é que eventualmente essas resistências conseguem dialogar com o local? Então, professor Marenco, mais especificamente, eu queria perguntar o que tu quer dizer quando tu fala que uma maior politização das diversas esferas sociais poderia transformar a sociedade, tornar a sociedade menos plural. Mais alguma questão? Lá. Está sendo gravado para o nosso canal no YouTube. O professor Arley, tu encerraste a tua fala com as 2, 3 últimas frases do teu texto falando sobre a semeadura para as próximas eleições. Eu queria se tu pudesse falar um pouquinho mais a respeito, explorar um pouquinho mais. Eu queria me perguntar mais diretamente, professor André, 2 exemplos rápidos para contextualizar a pergunta de uma forma geral. Vocês viram um texto sobre a transição, sobre os 30 anos de democracia na Argentina, dizendo que a grande conquista do processo pós-ditaduras militares naquele país era o respeito que os partidos haviam adquirido quanto à sua derrota no processo eleitoral no interior da democracia. Um outro exemplo até não precisa, esse acho que é melhor para falar. Isso também se conquistou no Brasil, pelo um pouco da tua fala, André, que é o respeito ao resultado eleitoral sem que isso implique numa violência política ou algo correlato. Pensar na estabilidade democrática, o porquê que esses movimentos mais radicais à esquerda, que a gente viu em junho de 2013, não conseguiram abalar essa estabilidade democrática que o Brasil conquistou no processo, assim como na Argentina. Bom, então, professor... Tentar responder na ordem. Talvez divulgar. Eu acho que a tua questão ela poderia ser respondida se a questão, no fundo, da Copa do Mundo, do debate que está posto, estivesse inteiramente em bases, digamos, racionais de julgamento de prioridades de políticas públicas. Não estou convencido que seja esse, de fato. Eu acho que há jogos alinhados, né, envolvendo essa pauta, essa agenda. Né? E aí, em sendo isso, se olhar, por exemplo, com a pesquisa do Datafolha, em que a posição é fundamentalmente uma posição
a posição contrária, fundamentalmente uma posição do indivíduo de maior renda, de maior escolaridade, sul-sudeste, etc. Não sei se exatamente o que o leva a essa posição é o fato de que ele queira um padrão FIFA no atendimento que ele tem do SUS, ou para o uso que ele faz do transporte público. Um pouco o sentido de jogos alinhados, de jogos ocultos, no sentido do aí eu acho que a coisa não chega nesse plano de bom, né? Indo e tentando um pouco na direção da resposta que o colega levantou, eu acho, talvez, a questão fosse estabelecer certos consensos nacionais em torno de algumas coisas, né? Tipicamente me parece Copa do Mundo uma dessas, né? Isso, e aí, a partir dali, uma discussão, digamos, mais técnica sobre 38 ou 12 sedes, que tipo de investimento quem faz, quem arca com estruturas temporárias, coisas dessa natureza. Eu acho que talvez esse seja o problema que eu disse, que talvez estejamos virando o fio, entrando na resposta que você falou, que é o seguinte: é bom que a política faça, digamos, parte do cotidiano das pessoas? Bom, importante. Qualifica, valoriza a democracia, a qualidade, quer dizer, isso reduz o custo de informação para o eleitor. Perfeito. É bom que todas as dimensões da vida social sejam carimbadas pela política? Não. O fato de eu ter uma opinião sobre a opinião do Ney Mato Grosso acerca do Bolsa Família não pode me levar a que isso contamine, a isso seja o filtro para a minha opinião sobre o Ney Mato Grosso como artista. Né? E politizar a vida social é isso. É transbordar do campo político e dos valores, dos códigos, das identidades construídas no campo político, que são muito importantes para segurar a democracia, fazer disto o elemento para que a gente conceitue, avalie tudo o demais na vida social. Isso vale, no caso do Mato Grosso, como vale para a Copa do Mundo. Né? Ou seja, eu eventualmente achar, eu acho que eu não diria a mesma coisa em relação à Regina Duarte, tenho talvez por ela tanto admiração, né, estética, quanto eu tenho pelo Ney Mato Grosso. Né? Agora, é um pouco isso que eu estou querendo dizer. Acho que é um nível de politização que é importante, né? Que eu acho que as eleições presidenciais do Brasil alcançaram, né? De capacidade estrutural, os votos dos eleitores, produzir identidades, estabelecer um padrão racional entre o voto e padrão, escolhas sobre políticas públicas. E há uma outra coisa que é, bom, tudo de alguma forma ser carimbado em função dessa disputa. Isso foi o que eu disse, mas eu disse no sentido de dizer que não é exatamente o que está acontecendo no Brasil, felizmente. Isso é o mesmo sentido que a Ana Arendt, quando ela com outros autores, Manins, enfim, quando ele se refere ao totalitarismo. Né? Para mim tem um filme muito bonito a esse respeito, que é uma jornada muito especial do Edgar Scott. O que é a característica do totalitarismo? O Bazelli acabou de nos mostrar isso aí, né? Com maestria. Quer dizer, politiza tudo. Um jogo de futebol, ele é a disputa sobre o regime. Né? O nazismo fez isso, o fascismo fez isso, o stalinismo, né? Todos esses regimes fizeram. Não é o caso, nós estamos muito longe disso. Por que não é o caso? Felizmente, a sociedade brasileira é uma sociedade dividida, plural, na sociedade e no sistema político, nas instituições. O capitalismo, ele contamina, ele transborda com um único sinal, aquele do regime. Os valores do regime, né, do Estado são aqueles que contaminam tudo e fazem uma releitura de tudo. Eu acho que nós temos, digamos, uma sociedade cindida de alto a baixo. Os indicadores todos nos mostram isso. Tem aspectos que são positivos em relação a isso, tem aspectos que devam nos levar a pensar. Eu não acho, assim como eu não acho que a gente deva fazer uma leitura de Ney Mato Grosso em função das opiniões políticas, que enquanto opiniões políticas, no meu entender, ele não saiu do século XIX, né? Mas ele, como artista, tem um enorme valor e eu o admiro profundamente. Da mesma forma, não é o fato de que a Copa do Mundo venha ou não venha a ser usada, eu acho que não tem efeito político, né? Que deva nos levar a estabelecer uma posição acerca dela, digamos,
uma posição que implica uma forte perda de oportunidades culturais, econômicas e sociais para o país. Eu já disse isso em relação a Copas do Mundo em momentos em que os governos eram outros. Tá certo? A Copa do Mundo não era aqui, mas para mim vale a mesma lógica. Por fim, só a pergunta sobre a questão da violência. Talvez o aprendizado produza certos. Eu acho que na América Latina o impacto, o efeito, o aprendizado sobre o que significam regimes autoritários nos levou a todos a uma valorização importante das instituições democráticas. Há um cara que é o Alan Chegorski, que diz que no Brasil o regime que os partidos perdem para aceitar a derrota, né? Para ter a tolerância para isso, para aceitar e para projetar para a futura possibilidade dentro das regras do jogo. E eu acho que o problema dos movimentos sociais é um pouco, eu acho que eles perderam a noção de que os movimentos sociais são, eu lembro, eu entrei aqui em 1980, a primeira coisa que eu fiz ao entrar foi me engajar num comitê que havia aqui no FCH de apoio à greve dos operários de São Bernardo. Na época estavam em greve há 2, 3 meses, sua liderança estava presa, era um regime militar, né? Já não era a primeira greve. E havia comitês em todo lugar aqui, inclusive, de apoio, de solidariedade, arrecadação de dinheiro, porque aquilo ali era um movimento que produzia na sociedade um forte sentimento de solidariedade, de identificação. Os movimentos sociais, para serem bem-sucedidos, têm de produzir isso. Quando eles não fazem isso, né, quando eles, ao contrário, se associam a coisas que são rejeitadas pelo cidadão mediano na sociedade, bom, eles se isolam, eles perdem efeito. E muitas vezes uma coisa crucial para movimentos é ter a noção da sua dimensão. E aí eu vou falar não do junho, ano passado, mas talvez dos grandes momentos de efervescência social no Ocidente do século XX, que é o Maio de 68. Maio de 68 é um grande movimento contra a ordem, contra as instituições, contra o capitalismo, etc., barricadas, aquela coisa toda. 3 semanas depois do grande auge, o De Gaulle faz um plebiscito e tem uma vitória acachapante. Movimentos sociais que não conseguem entender e dimensionar o seu enraizamento na sociedade estão fadados a desaparecer. Se os movimentos sociais não conseguem dialogar com a sociedade, desaparecem ou viram coisa muito pior. Bom, em relação à questão do Gustavo, né, sobre as recepções, e acho que essa é a grande questão, é uma questão que pode ser trabalhada com mais calma e mais a fundo, sobre a questão dos regionalismos, né, e para mim é um dos grandes focos, né, onde ocorreram, digamos assim, um pouco forte, desvirtuamento, se poderia se chamar assim, mas onde se cometeram equívocos em relação, e equívocos bem graves em relação à organização da Copa. E o padrão, na verdade, não é um padrão novo, é um padrão que é um padrão antigo, digamos assim, se você olhar retrospectivamente na história do Brasil, as disputas regionais elas sempre tiveram muita força. Então eu te diria com toda certeza, não teria como, uma vez que a Copa foi trazida para o Brasil, não teria como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e talvez Ceará não serem sedes. Qualquer governador seria trucidado se ele não fizesse um esforço. Ele não traria a Copa para o seu estado, ele perderia. Isso teria implicações de ordem eleitoral. Bom, e as Copas, uma vez que vêm para esses estados, elas vêm para as capitais. É inconcebível, vem a Copa para o Rio Grande do Sul, ainda mais sem Porto Alegre, sem Caxias, qualquer outro lugar. Então, digamos assim, os estados caíram numa guerra, uma camisa de forças, que é o mesmo lógico da guerra fiscal. Por isso a frase do Tarso Genro, ela é lapidável, quando ele disse que a Copa, nesses termos, é uma roubada, um debate recente em que estavam sendo discutidas quem ia bancar as estruturas temporárias, porque sim, de fato, a FIFA faz uma Copa de 4 em 4 anos, ela tem uma tecnologia para fazer isso. Né? Ela tem um know-how. E os países decidiam uma competição, então vão sediar outra daqui a 50 anos, perdem esse know-how. Então não lembro, por exemplo, as letras miúdas do contrato. Então tudo que o Brasil fez com a FIFA é tudo legal. E voltar atrás a qualquer momento depois do acordo assinado
é uma pataquada, é um desgaste. Bom, ou você resolve rasgar os contratos, tomar, digamos assim, uma linha um pouco mais radical, lá o Hugo Chávez, Evo Morales, com as implicações que isso tem, ou você arca com as consequências. Eu não tenho dúvida que a Dilma deve estar por aqui, mas tem que segurar, porque ela faz parte desse jogo, ela sustenta uma escolha que também foram feitas. E o que eu tentei mostrar no argumento é, bom, o Lula também estava preso nisso. Então é um pouco, digamos assim, uma relação bem mais complexa do que aparece por aí, né, nas discussões. E é muito interessante perceber como a guerra fiscal tem a ver com essas escolhas das séries. Então não podia ficar de fora, tinha que fazer, e por conta disso se fez além da conta, né, do que seria permitido, assim como nas guerras fiscais se dá concessões para as grandes multinacionais, além daquilo que se dá para empresas de menor porte, empresas locais. Bom, esse é um jogo, o capitalismo está aí, as empresas têm os seus interesses, nós podemos discordar se são justos ou não, mas eles fazem, essa é a disputa que eles fazem buscando essas oportunidades. Né? De novo, um discurso bem assentado. E em relação à questão das eleições, o último parágrafo, né, do texto, então talvez foi uma leitura rápida, e é muito uma síntese, tem que desdobrar um pouco mais, e na verdade eu fui criando e reconfigurando essas categorias. Os protagonistas são aquilo que popularmente chamamos de coxinhas. Né? E por que protagonistas? Eu tenho participado, não tenho nenhuma pesquisa específica, participado de muitas bancas de dissertações e TCCs, onde aparece, porque eu trabalho com antropologia econômica também, então essas novas modalidades de organização do trabalho, coworking, novas modalidades de captura de recursos, crowdfunding, e toda uma discursividade em torno dessas novas formas de lidar com o capitalismo, e onde aparece algumas coisas que são comuns a esses grupos que estão no posto. Eu diria assim, para ficar bem claro, eu tenho um trabalho de uma aluna nossa aqui do PPGás sobre a IESEC, que é uma organização que organiza intercâmbio de jovens com empresas internacionalmente. E é interessante como que no trabalho dela, esse discurso, então ela recruta basicamente jovens, os brasileiros jovens de classe média, que tem que saber inglês, tem que bancar uma boa parte dos seus custos para entrar na IESEC, tem que pagar uma taxa, tem que fazer trabalho voluntário. Essas coisas, elas estão muito presentes, e o discurso do protagonismo. Mas é um protagonismo que não tem propriamente uma substância. Então, por isso, nesse sentido, bom, é o protagonismo que você tem que deixar uma marca. Você tem que marcar uma presença, você tem que ser alguém, você tem que fazer alguma coisa. É um discurso que está muito presente nas camadas mais elitizadas. E esse pessoal esteve nas ruas em junho, ou seja, uma presença ostensiva. Então, quando se olha as manifestações de junho, não dá para imaginar que seja só o neoanarquismo, né, com o suporte alguns partidos, digamos assim, à esquerda, o PT, tem todo, no caso brasileiro, uma reconfiguração das esquerdas. Né? Eu diria assim, achatar um pouco os extremos, nós temos um neoanarquismo e um neoliberalismo. E a questão é que eles se diferenciam radicalmente, mas ao mesmo tempo se encontram, o que gera certas confusões. Né? E onde é que eles se encontram, por exemplo? Nessa questão da experiência geracional. Então, uma das coisas claras, inegáveis, as manifestações, embora tivessem os 40ões, os 50ões nas ruas em junho passado, mas era muito jovem. Tá? Então, tem um recorte geracional, tem uma influência muito grande do mundo online. Então, não é só o uso instrumental da internet para mobilizar, é uma experiência que esse mundo cria em termos de sociabilidade, ou de sociedade, se vocês quiserem, e que é um mundo
ao mesmo tempo, quer dizer, é um mundo horizontal, mas é também um mundo extremamente liberal, no sentido que você pode ter um perfil que não é o perfil que você escolhe ser. Todos os clássicos livros do processo de socialização falam que a nossa identidade é construída por nós, mas também pelo que os outros pensam de nós. No Facebook é possível você construir uma identidade sem os outros. Por quê? Porque você seleciona aqueles que você quer que estejam contigo. Então, ele dá, esses mundos, eles permitem também uma experiência ultra individualista. E para mim, uma das imagens mais marcantes das manifestações de junho é que cada qual saiu às ruas portando uma cartolina. Se você pegar as fotografias do maio de 68, mas diretas já do Fora Collor, um pouco menos, embora eles tenham uma proximidade ali, você vai ver que eram diferentes, eram em geral pessoas agrupadas em torno de um movimento, de bairro, de partido, de sindicato, de alguma coisa, e as faixas traduziam isso. Agora não, cada um tinha a sua faixa, que é, digamos assim, a estética do Facebook, mas que também está um pouco nos estádios. Então, cada qual, eu tenho uma causa, eu sou o movimento, eu me articulo a ela e também me desarticulo, me desfaço dela. Então, é uma questão, e por isso que eu quando falei da questão mais estética do que política, não é que não tenha política, mas é muito estética, é da experiência, né? de viver, de ser o protagonista. Eu sou o protagonista, eu tenho uma causa. Então, por isso que é muita coisa que a gente tem que levar em conta. E eu acho que é outra grande experiência, então tem esse recorte da internet, que de novo pega toda essa geração, e o outro é das experiências de gênero. Que, digamos, os movimentos de gênero continuaram avançando politicamente, enquanto, minha impressão, os partidos, os sindicatos recrudesceram bastante, pelo menos no Brasil. Mas os movimentos de gênero continuaram aparecendo. E as teorias queer, né, que de alguma maneira trabalham com a ideia de possibilidades de fazer escolhas e de reconfigurar as escolhas. Então, essas coisas todas elas estavam ali presentes, mas, de novo, nas múltiplas reconfigurações, o neoanarquismo e o neoliberalismo presentes. E aí, finalmente, te respondo. Então, o que eu acho que essa pauta, Copa para quem, era dos anarquistas, do pessoal mais à esquerda, os que saíram na rua no primeiro momento discutindo a questão da mobilidade urbana e etc. E eu acho que ela é bastante pertinente porque talvez seja, eu não uso o conceito de delegado nos meus trabalhos, com o conceito da FIFA eu não quero usar. Mas se tivesse que usar esse conceito de legado, eu diria que o principal legado da Copa no Brasil foi ter expandido essa discussão sobre os gastos públicos. Porque como no Brasil todo mundo discute futebol, pelo menos tem um recorte de gênero aí, uma clivagem, né, mais masculina, mas quase todo mundo discute e se acha autorizado a dar palpite sobre futebol, porque no